Então, querido. Bom, eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no capítulo 27 de Atos, Atos dos Apóstolos. O que vamos fazer? Deixa eu orientar aqui para a gente passar legal por essa meditação. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, eu quero que você também, se você está usando o seu aplicativo, deixe o seu aplicativo aberto aí, acessado no capítulo 27 de Atos. Para falarmos sobre esse tema, não pegue carona no corona, nós vamos estar usando esse capítulo inteiro, que é um capítulo que é muito sugestivo para falarmos sobre esse tema, tá bom? Eu vou ler aqui a palavra com os irmãos. Quando ficou decidido, estou lendo Atos 27, de 1 a 7, tá bom? Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Saímos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, permitiu-lhe... No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro de seus amigos para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos na Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, tivemos dificuldades para chegar ao Cínido, não sendo possível prosseguir em nossa rota. Devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Queridos, então esse é o texto chamariz, tá bom? Mas o capítulo inteiro de 27 de Atos, nós estaremos meditando, né? Porque nós precisamos, através da nutrição da palavra de Deus, aprender a como reagir a uma situação que não foi provocada por nós, né? É como se nós estivéssemos em uma viagem, no caso de Paulo, como Paulo, numa viagem forçada, né? Nós pegamos carona nessa pandemia aí, mas nós mesmos não queríamos estar nessa viagem. É o exemplo de Paulo, né? Essa era a situação de Paulo. Ele estava numa viagem, e essa viagem não era da vontade dele. Ele estava ali porque ele estava preso injustamente, ele era acusado pelos seus patrícios de ser um reagente aos desígnios de Deus. Na ótica dos religiosos da época de Paulo, ele era um criminoso. E Paulo não estava sozinho nisso, né? Como nós não estamos sozinhos. Segundo a ideia que esse texto nos dá, é que ele estava preso com mais 275 pessoas, entre presidiários, entre a tripulação e os soldados, e pessoas autorizadas para viajar com Paulo. Provavelmente Lucas estava nesta viagem, porque ele é o escritor do livro de Atos, né? Como eu disse, Paulo não escolheu estar ali, como nós também, nós não escolhemos estar nessa situação. Por isso, queridos, a partir de agora, eu quero convidar vocês a me ajudar a responder essa pergunta. Como não pegar carona no corona? Como não pegar carona no corona? Quando a gente olha por esse texto, é bom a gente encontrar a primeira realidade. Nós não vamos pegar carona no corona sabendo que vamos enfrentar ventos contrários. Temos que nos preparar para enfrentar os ventos contrários. Por duas vezes Paulo repete esta expressão, né? Que os ventos eram contrários. Vocês olham para o versículo de número 4, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. É interessante, queridos, que se nós compararmos a nossa vida como estarmos no mar da vida, nós vamos estar sempre sendo desafiados a enfrentar ventos contrários, e é o que está acontecendo conosco agora, né? Enfrentando esses ventos contrários chamado coronavírus.
Eu acho interessante esses ventos contrários, ele aguça um pessimismo que tem dentro de nós e que nós precisamos vencer, né? Nós vamos esperar o melhor, essas coisas vão passar, mas sem negar o pior que pode acontecer. E o que pode acontecer? A primeira coisa é que nós estamos sofrendo por decisões que nós não tomamos. Uma das versões sobre o surgimento do corona é que os chineses comeram morcego, né? Eu fico imaginando aqui, um chinês comeu morcego, agora eu tenho que ficar em casa. Já pensou? Que culpa eu tenho disso? Misericórdia, cara. O cara come morcego, vai comer morcego. Se é que essa é uma das versões, mas eu separei essa, só para a gente lembrar disso. E outra coisa, nós sofremos porque pessoas tomaram decisões erradas, nós acabamos por sofrer. E a gente precisa não ficar buscando quem errou. Mas já que estamos nessa, nós vamos enfrentar isso prontos para, a partir de agora, não pegarmos carona na parte ruim desse coronavírus, né? Essa realidade que Paulo estava vivendo é porque o centurião preferiu acreditar mais, direcionou a sua fé para o lado errado. E quando a gente direciona a nossa fé para o lado errado, sempre vamos entrar em dificuldades. Acompanhe comigo, por favor, o texto aí, quando você vai para o versículo 11, já passando do nosso texto, você vai encontrar Paulo avisando um pouco antes, né, de que o ideal seria que aquela viagem não continuasse, mas o centurião diz para Paulo assim, né? Logo que Paulo avisa para eles. Paulo avisa lá, e passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Acompanhe comigo aí a admoestação de Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Então, Paulo já havia admoestado. Mas o que o centurião fez? Olhe para o versículo de número 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. São direcionamentos da fé para o lado errado. Isso vai sempre trazer problemas, isso vai sempre trazer tempestades para as nossas vidas, dificuldades para as nossas vidas, ventos contrários para as nossas vidas, né? E aí é interessante que nós vamos, então, enfrentar o pior, né? Por quê? Olhe comigo para o versículo de número 14. Mas não muito depois, deu-se nela um pé de vento chamado Euroaquilão, um vento que era ventos que se chocavam no mesmo lugar que eles estavam. E é interessante que então, agora eles vão começar a enfrentar o pior. E como enfrentar o pior? Você não teve culpa, você não tem culpa nenhuma de estar nessa situação, mas você já está sofrendo as consequências das pessoas terem tomado decisões erradas. Então, vamos enfrentar o pior, como não pegar carona no corona, enfrentando o pior sem fazer parte do problema. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu vejo cada cena engraçada na internet sobre essa questão das pessoas que não podem sair, né? Principalmente os idosos. Os idosos agora querem sair e tal. Então, eles acabam fazendo parte do problema e não da solução. Então, nós não vamos pegar carona no corona, enfrentando o pior, né? Sem fazer parte do problema. Você tem que fazer parte da solução. A Bíblia diz assim, ó, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar, estou lendo o versículo 15, contra o vento, dando-lhe mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E andando-nos agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. O que isso vai nos lembrar? Que nós precisamos suportar as possíveis perdas, mas sem se contaminar com murmuração. Tem gente perdendo emprego, tem gente perdendo rendimento, tem gente tendo dificuldades para enfrentar isso, dificuldades na área material, mas nós vamos suportar as possíveis perdas,
e não vamos entrar com aquilo que pode piorar a situação, que é com a murmuração. Vamos lembrar do que diz Filipenses 2,14, né? Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. E Paulo vai dizendo sobre essa questão de perdas. Olha, acompanhe comigo o versículo de número 19, do capítulo 27. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Olha o 20. No 20 eu quero chamar detalhe para vocês. E não parecendo que havia muitos dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Gente, a gente vai jogar fora o que precisa ser jogado fora, mas não jogue fora a esperança. A esperança é a força que nos move. Nós vamos lembrar do fundamento do que é a nossa fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, Paulo diz aqui, ó, que até a esperança fugiu, a esperança de que aquilo teria solução. Então, como não pegar carona no corona? Não jogue fora a esperança. Tenha sempre esperança. Acompanhe comigo no versículo de número 21 agora, por favor, queridos. E havendo já muito que não se comia, Paulo, então, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos esse incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Como não pegar carona no corona, gente? Não mexer com o imutável. O que eu quero dizer com isso? Passado é passado. Não adianta a gente ficar remoendo no passado. Não adianta a gente ficar tentando buscar e usando o passado como se fosse que a solução estivesse lá. Paulo, eu acho tão interessante esse texto, porque Paulo, queridos, ele cita o passado. Falei, irmãos, queridos, poderíamos não estar aqui, a situação poderia ser outra. Mas olha o versículo de número 22. Mas agora, é daqui para frente. Vamos para frente. Porque com o bom ânimo, que é o segredo para nós enfrentarmos, recebermos a paz de Cristo. Você lembra de João 16:33? Eu acho lindo esse texto quando João diz assim, Jesus diz assim, eu vim para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Paulo cita aqui, ó, mas agora, esquece o passado, não tenta mexer com o imutável, deixa o passado no seu devido lugar, passado é passado, vamos em frente, mas agora vos admoesto, tenha bom ânimo, porque não se perderá nenhum de vós, mas teremos perdas materiais, mas vida nenhuma se perderá. Então, queridos, como não pegar carona no corona, não fique mexendo no imutável. Passado é imutável, não dá para ficar mexendo. Vamos continuar lendo aqui, por favor, acompanhe comigo o versículo de número 23. Pois esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar em uma ilha. Amados, preste atenção nisso. Como não pegar carona no corona? Não crendo nos diagnósticos e teorias humanas, mas nos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para Paulo naquela viagem. Paulo tinha que chegar até Roma. Deus tinha esse propósito. Então, tome muito cuidado quando nós ficamos presos nessa batalha de informações sobre o coronavírus, né? Sobre remédio, sobre vacina, sobre morte, sobre consequências. O coronavírus virou uma arma política no Brasil. O coronavírus tem levantado pessoas, derrubado pessoas. Mas nós aqui precisamos confiar de que Deus tem um propósito para tudo isso. Não vamos entrar aqui no mérito escatológico disso, a gente pode conversar outro dia sobre isso, mas nós não vamos ficar com os diagnósticos e as teorias humanas, mas sabendo de que Deus está no controle de tudo isso.
Deus tem um propósito para isso, queridos. E nós vamos estar atentos. Porque se eu ficar só com os diagnósticos, as teorias humanas, eu sou contaminado. Eu sou contaminado, eu fico mal, eu fico azedo, eu fico amedrontado, ansiedade, depressão, pessimismo. Então, eu quero desafiar você a crer que Deus tem um propósito disso. Vamos continuar, queridos, vamos continuar aqui. Acompanhe comigo o versículo de número 30 agora. Antes do versículo de número 30, eu gostaria de destacar esse versículo de número 26. É necessário irmos dar numa ilha, não é? Essa questão de que nós vamos chegar em algum lugar. Paulo tinha um ponto para chegar, né? É necessário irmos, contudo necessário irmos dar numa ilha. O que é necessário vai acontecer conosco, tá bom, queridos? Por favor, vamos lá comigo para o versículo de número 30 agora. Olha aqui. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes, preste atenção nisso, queridos, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Gente, como não pegar carona no corona? Vamos se manter unidos, mesmo que geograficamente separados. Paulo fala uma coisa, que os marinheiros queriam fugir, né? Os marinheiros queriam pular do barco, porque tem sempre esses que querem pular do barco, esses que aproveitam qualquer dificuldade para pular do barco. Não pule do barco, vamos nos manter unidos, mesmo que separados. Nós precisamos estar juntos, enfrentando esta pandemia, essas dificuldades. Então, eu tenho uma palavra para muitos irmãos aqui, olha, para muitos queridos nessa noite. Não pule do barco. Não pule do barco da sua família, não pule do barco das necessidades da igreja. Vamos enfrentar juntos, ainda que geograficamente separados, mas unidos nós vamos. Paulo diz assim, ó, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Olha que coisa. Então, vamos manter unidos, mesmo que separados. Vamos continuar, queridos, vamos continuar aqui para nós chegarmos já próximo da conclusão da nossa palavra dessa noite. Olha, versículo de número 32. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. Esse texto me faz pensar, querido, que nós devemos nos livrar de tudo que quer impedir que nós fiquemos juntos. Sabe a atitude radical que eles tomaram ali? Eles cortaram o cabo dos botes salva-vidas. Sem os botes salva-vidas, ninguém podia sair daquele navio. Então, eles se livraram de tudo que quer impedir que ficamos juntos. Então, tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado nesse tempo com coisas que querem impedir que nós nos mantemos unidos. Principalmente as nossas preferências políticas. Tome cuidado com isso. Quem é da direita, quem é da esquerda, olha, arranque todas as ideologias e vamos focar naquilo que nos une, que a nossa união vai fazer com que nós não peguemos carona no corona. Continuemos. Acompanhe comigo agora o versículo de número 33. E entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Versículo 34. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças, deu na presença de todos, e partindo começou a comer. Tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Levantando as âncoras, deixaram-nos ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Queridos, eu quero
chamar a atenção de vocês aqui para tentarmos, vamos continuar respondendo essa pergunta? Como não pegar carona no corona? Focando no que vai nos ajudar a vencer. E o que Paulo sugere aqui é que as pessoas comam, cuidem da sua saúde. Queridos, não descuide. Paulo diz assim, ó, versículo 34, pois é para a vossa saúde. Vamos cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Sabe o que Paulo fez naquele navio? Os batistões tradicionais aí, que gostam de ceia restrita, Paulo serviu uma ceia naquele navio, gente. E depois que eles ceiaram, eles ficaram todos animados e começaram a comer mais ainda, se vocês separarem aí. Mas, gente, a ideia é essa. Cuide da sua saúde e agora cuide da sua saúde espiritual. Como que nós vamos alimentar espiritualmente nesse tempo? Lendo muito a palavra de Deus, orando muito, se envolvendo, participando, propagando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma realidade prevista por Jesus. Jesus falou assim, quem crê em mim farão essas coisas e muito mais. Nós estamos tendo uma realidade hoje, queridos, de vocês estarem aí em Umuarama, e eu estou aqui em Rondônia, tem gente no Brasil inteiro nos acompanhando, isso é muito maravilhoso, mas nós precisamos nos alimentar. Paulo mandou que aqueles homens comessem alguma coisa, cuidassem da saúde, e nós precisamos cuidar da nossa saúde. Você cuidado com esse excesso de ansiedade, que daqui a pouco tira o seu apetite, tira o seu ânimo, tá bom? Então, como não pegar carona no corona? Você precisa fazer o que é fundamental. Se alimente da palavra de Deus, se alimente, cuide da sua saúde e vamos estar juntos, animados para sair disso. Estamos já próximo, tá? Da conclusão da nossa palavra dessa noite. Quero chamar a atenção para vocês agora para o versículo de número 41. Isso aqui é muito importante, porque alguns de nós temos vivenciado essa realidade bem próxima da gente. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Como não pegar carona no corona, queridos? Firmando a nossa convicção de que a morte não é saída. A morte não é saída. Nos planos humanos, a morte é sempre uma possibilidade. Eu já vi alguns comentários, queridos, sobre as benécias dessas mortes. Misericórdia, eu fiquei, assim, muito entristecido com opiniões como esta, de alívio, de INSS, a morte lá na Europa dos idosos. Gente do céu, a morte nunca é solução. A morte é o inimigo a ser vencido, né? Então, como não pegar carona no corona? Firmando a nossa convicção de que nós somos seguidores da vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A morte nunca é saída para nada. Nos planos humanos, a morte sempre é uma possibilidade, mas para nós que cremos em Deus, nós cremos naquele que se apresentou para nós como sendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. Então, queridos, vamos continuar aqui. Isso eu quero chamar a atenção, isso é para você, meu irmão. Eu quero que você creia nisso que eu vou dizer agora. Como não pegar carona no corona? Acompanhe comigo o versículo de número 43. Você viu, né? Os marinheiros queriam matar todos os presos ali, mas colocando a morte como solução, né? Agora, veja o versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou esse intento. Gente, eu quero que você saiba disso. Meu irmão, minha irmã, meu querido, você tem que saber que a tua presença nesse drama, que a tua presença nesse tempo que estamos vivendo, está trazendo livramento para muitos. Desde que você confie no Senhor, desde que você se posicione como aquilo que Deus já afirmou ao seu respeito. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é um filho de Deus, você tem poder para isso, você é uma filha de Deus. Então, a presença de Paulo ali foi a causa do livramento daquele navio inteiro. Eu quero que você saiba que agora você não pega carona com o corona. Se você tiver essa convicção, olha, Deus tem abençoado muitas pessoas através da minha vida,
porque eu creio no Senhor, e porque eu creio no Senhor, muitas pessoas estão sendo abençoadas. Isso é maravilhoso demais, queridos. Isso é maravilhoso demais, né? Então, saiba disso. A tua presença nessa pandemia está trazendo livramento para muitos. Continue confiando no Senhor, se posicione assim, seja um propagador do Evangelho, seja um propagador dos recursos bíblicos, das promessas de Deus nesse tempo, e fique firme. Já estamos nos aproximando do final, queridos. Acompanhe comigo agora o versículo, a parte B do versículo 43. Já estamos no final do versículo 43, diz assim, ó, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Versículo 44. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Como não pegar carona no corona, queridos? Como não pegar carona no corona? Cada um precisa chamar para si a responsabilidade de ser parte como solução de todo esse problema, não parte do problema. Então, chamar para si a responsabilidade de ser parte da solução. Você não pode ser parte do problema. Olha a ordem. O centurião, o capitão do navio mandou, ó, cada um vai se virar agora. Cada um vai fazer aquilo que pode dentro da sua limitação. E aí uns pegaram nos destroços, outros foram nadando. O certo é que, ao final, todos se salvaram. Se fizermos isso, com certeza, nós não vamos pegar carona no corona. Irmãos, quero concluir essa palavra com uma frase linda que eu destaquei do A.W. Tozer e também de um desafio muito grande para nós que estamos passando agora como igreja. A.W. Tozer diz assim, ó, o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. O mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. A.W. Tozer. E eu quero dizer para vocês, queridos, a compreensão que eu tenho agora desse tempo nosso, e para eu não pegar carona no corona, nós estamos provando que olha aqui para mim, até 2019, nós fomos treinados para, a partir de 2019, vivermos o Evangelho, e não simplesmente para frequentar cultos. Nós estamos sendo desafiados agora a viver o Evangelho, e não ficar confinado dentro das quatro paredes dos nossos santuários. Como igreja de Cristo, nós vamos viver o Evangelho agora, provando mesmo, de que nós somos uma igreja dentro da nossa casa, nós vamos estar vivendo o Evangelho dentro do nosso lar, nós vamos viver o Evangelho aonde estivermos, usando esses mecanismos. Por quê? Até então, irmãos, era um treinamento. Até 2019, nós estávamos sendo treinados, para, a partir de 2020, nós começarmos a viver o Evangelho e não sermos frequentadores de cultos nas nossas igrejas. Como, então, eu espero que eu tenha dado um norte, tem muitas outras observações para ser feitas, mas eu espero ter dado um norte que, como não pegar carona no corona, seguir essas orientações dentro do capítulo 27 de Atos. Ache mais coisas aí que vai ser muito abençoado. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Espero ter deixado claro, alcançado o objetivo dessa ministração de hoje. Deus abençoe, a palavra está com o pastor.